essa primeira parte vai ser muito rápida. O que quero fazer é só um wrap-up do que vimos nesses 2 dias, são 8 horas. Vimos muita coisa. Eu estava comentando com um companheiro de vocês. Por exemplo, um curso de Deep Learning que eu tive em minha maestria foram de 80 horas. E isso depois de 2 cursos de Machine Learning 1, Machine Learning avançada. Ou seja, eu procurei realmente, ou seja, poner só aquilo que pensava que era o mais importante para dar um suporte para vocês poderem entender as aplicações que vamos começar hoje a hacer, que são exatamente que el core de nuestro curso, que são aplicações de inteligência artificial. Pero como havia muita gente que não conhecia Machine Learning, não conhecia Deep Learning, eu creio que era importante uma pequena essa introdução desses 2 dias. E em verdade, eu creio que conseguimos ver bastante coisas. Queria fazer um overview com vocês acá. Então, essa primeira parte, que foram os 2 primeiros dias do curso, os 2 primeiros dias do curso, nós fizemos um deep dive, que se diz, não? Entramos uma visão general, procurando conhecer o que chamamos de la linguagem de Machine Learning, ou a linguagem de Deep Learning, muitos términos, certo? Ou seja, apesar que todo o nosso foco, ok, todo el foco de nuestro curso fue arriba de redes neuronales. Nosotros vimos mucho más cosas por detrás de eso. Conceptos que funcionan para todo o universo de Machine Learning, ¿correcto? Por ejemplo, nosotros acá hablamos, hoy cuando hablo de Neural Network, las palabras están en inglés y vamos hablando en español también. Redes neuronales o Neural Network. Para vocês agora é claro, algo que para muita gente era uma ficção científica, não? Hoje vocês viram que não, na verdade são conceitos matemáticos sencillos que conectados uno com os outros fazem muitas coisas. E para que a mágica do aprendizado de máquina, do machine learning, pueda ocorrer, vimos, por exemplo, algumas ferramentas que o TensorFlow utiliza por abaixo, que são como gradient descent, que é um tipo de função que vai fazer com que se consiga chegar ao ponto de menor error, certo? Que a loss function, ¿te acuerdas? A loss function, que era aquela função assim que vimos quando era um único feature, o único peso era encontrar seu ponto mais baixo, certo? Então, era função de pérdida ou de error. Hablamos muito de inferência, hablamos de treinamento. Vocês entenderam claramente que são 2 conceitos completamente distintos. Ou seja, tomamos os dados e hacemos o treinamento. Significa que uma vez que temos o modelo, nós entrenamos o modelo com muita data para poder calcular os features, que são os pesos, os Ws, os Bs de bias, certo? E inferência é uma vez que o modelo já está treinado com os pesos corretos que fizeram com que tivéssemos o mínimo erro, nós podíamos fazer uma inferência, ou seja, dado uma data nova que não foi conhecida durante o treinamento, nós poderíamos então fazer a inferência, ou seja, dado novo, saber, por exemplo, na classificação, se era um gato, se é um perro, ou no nosso exercício que hicimos acá, se era uma letra, se era um número 5, um número 4, ou se era um avião, um buque, etc. Não? Vimos, hablamos também não só de neuronas, mas de filtros, de kernels, que eram filtros que passávamos uma imagem para sacar as características da imagem, como se fosse imaginar um gato, sacar sua orelha, seu olho, etc. Não? Vimos duas estruturas de redes neuronais muito importantes. A CNN, certo? A CNN foi uma. A CNN e as DNN, certo? A CNN, que são as redes convolucionais, muito utilizadas para a parte de imagem, vamos usar hoje bastante. E as Dense Neural Network, que, como comentei, usamos muito para dados tabulares. Não? Por exemplo, usamos para imagem também, no primeiro exercício
que hicimos, y después también usamos la cuestión de una recursión, ¿cierto? Para encontrar el precio de las casas de Boston, ¿cierto? Bien, ¿qué más? Por ejemplo, vimos que era muy importante, ¿no? Por ejemplo, teníamos un problema cuando se hace un entrenamiento de un modelo, es overfitting, ¿te acuerdas? El modelo aprende tanto de la data, sabe tanto de la data. ¿Te acuerdas? Lembra de la casita del perro, del colchón de la cama, que era el nombre? O sea, se queda, imagina que el colchón es el modelo, o sea, tan bueno para aquella persona sola, pero si cambia la persona, no funciona. Aquella casita se servía para aquel perro. Entonces, cuando hay overfitting, lo que existe es que el modelo tuvo un aprendizado tan grande, conoce tanto la data, que no sirve para datos nuevos. Y entonces el error para datos nuevos es muy grande. Entonces no nos sirve. Entonces vimos, por ejemplo, que yo puedo separar la data en datas de entrenamiento para hacer el entrenamiento. Validación, que hace una verificación época a época. A cada vuelta, cuando vamos calcular el nuevo guess, ¿no? Para ver si bajamos el error, damos una mirada con esa data de validación. Y después que el modelo está entrenado, usamos el test data, que era uma partecita que derramos como sendo dados novos, para hacer um teste, uma inferência final, para ver se o modelo, uma vez treinado, e junto com dados que nunca existiram, que ele nunca viu, consiga também legar se é uma classificação, uma accuracy bueno, se é uma regressão com um valor de erro pequeno, certo? Que mais? Vimos, por exemplo, que quanto mais dados temos, sempre é melhor, pero há casos que eu não tenho mais dados e puedo criar alguns dados, vamos assim, não reais, certo? Que chamamos data augmentation. Mira, ¿te acuerdas? El gatito com as orejas para arriba. Se solo capturamos informação, imagens com o gatito com a oreja arriba, se tem gato que está com a oreja ou está dormindo, nosso modelo não lo veria. Pero é fácil, se tenho bastante fotos assim, o que hago? Eu posso cambiar o ângulo da imagem, posso aumentar, posso diminuir, posso fazer um crop, esse tipo de coisa. Posso cambiar o brilho da imagem. Isso estou falando de imagem. Se for, não sei, sonido, eu posso pôr como ruído abaixo, certo? Alguns, por exemplo, umas bandas tocando música aqui na ventana, para que quero classificar voz, para tentar sacar esse tipo de coisa que não me interessa. Esse tipo de coisa, certo? Para processamento, vimos que é muito importante. Vimos alguns casos. Vimos quando hicimos o treinamento do modelo das casas de Boston. Ou seja, foi importante tomar como eram os features todos muito variáveis. O que hicimos foi hicimos uma normalização por sua variação, ¿te acuerdas? Tomamos o valor menos o valor médio dividido por desvio padrão. Ou quando era uma normalização simples que hicimos, por exemplo, com os dados de imagens, que dividimos todos por 255, que era o valor máximo por número de pixels, para ficar o modelo mais sencillo, com menos cálculos matemáticos. E ele, em general, funciona mais rápido e funciona um pouquinho melhor. Então, foram técnicas que nós aprendemos. Vimos, por exemplo, tarefas específicas com a data, como classificação e regressão. Foram dois tipos de modelos, não da arquitetura, mas da função. O que quero fazer com a data? Quero classificar, quero fazer regressão. O único ponto, vamos dizer assim, que teria sido importante falarmos nesse universo, era o que chamamos de responsible AI. Ou seja, temos que ser muito conscientes com a data. Mas como nosso foco, esses 2 dias, foi mais o modelo, mais a parte matemática, a parte do framework de TensorFlow, e a inteligência artificial responsável tem muito a ver com a data. É coisa, por exemplo, se vamos fazer entre nós acá, detecção de imagens de pessoas, é importante que se esse dataset vai ser público, que todos sepam que a cara está lá. Tem que tomar esse tipo de cuidado. E também, por exemplo, se vou tomar um dataset, quero fazer uma aplicação que trabalha com voz. É importante que eu trabalhe com voz, com a voz de niños, de viejos, também com diferentes acentos, não? Pode ser uma pessoa acá de Panamá, uma pessoa de Chile,
de Brasil ou de Estados Unidos que vão falar com acentos diferentes. Eu quero fazer um projeto que reconozca a voz, tenho que garantizar que todos estejam involucrados, que consiga a voz de todos. Esse tipo de... E nessa linha que temos que tomar cuidado quando trabalhamos com inteligência artificial, principalmente em relação à data. Tomar cuidado com a data, certo? Que a data que sejamos responsáveis enquanto trabalhamos com a data. Esse é o ponto importante. Ok? Perfeito. A foto já vai? Ah, ok. Por favor, professor, deixa eu aproveitar acá. Eu havia comentado, deixa eu só sacar acá. Olá a todos, ¿me escuchan? Mira, estamos acá com o professor Hermano, que é... Mucho gusto. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está? Responsável por esse evento que temos hoje acá. Temos acá, professor, estamos com 38 nesse acá. Sí. Es una buena oportunidad de conocerlo, entonces. Sí. Estamos acá haciendo desses 2 dias, digamos, uma verificação completa de toda a parte de Deep Learning, de Machine Learning. Estamos cerrando essa parte. Então, agora sacamos a foto e depois, um pouquinho depois, vamos juntar com a IoT que está acá, para hacermos aplicações de verdade de estocar. Certo? Super, vamos lá, então. Sí. Mira, amigos, eu vou então pedir 5, 10 minutos, ok? E volvo, como havia comentado no princípio com vocês. Perfeito. Super. Então, estamos todos acá? Puedo continuar, ¿no? Sí, muy bien. Voy a sacar el micrófono, dejar solo el micrófono en mi computador, porque va a llegar las personas. Entonces, la otra parte del curso ahora vamos a tener también gente que está presencial acá en Panamá. Pero vamos allá. Bueno, entonces, é importante quando vocês mirar um pouquinho essa quantidade de palavras, essa linguagem que estamos falando acá, quanta coisa, né? Quantos conceitos importantes nós trabalhamos nesse tempo acá, não? Então, o que vamos passar a ver agora, de agora adelante acá, certo? Tudo isso tudo que falamos nessa primeira parte foi a parte de los fundamentos invenidos. Eu estou terminando com eles acá, e aí vamos entrar todos nas 5, 10 minutos, mas vocês estão vendo já o finalito. E então, nós vimos toda essa parte de linguagem, a parte introdutória. De aqui para adelante, nós vamos começar o que será a segunda parte de nosso curso, que seriam as aplicações de inteligência artificial, ou mais especificamente, vamos fazer aplicações de sistemas embarcados, ou machine learning em sistemas embarcados. Quando eu hablo de sistemas embarcados, estou falando de, por exemplo, usar um telefone celular, ou, por exemplo, usar, pequenos dispositivos, como este acá, um microcontrolador, esse tipo de... Isso que chamamos de sistemas embarcados, algo que está dentro de algo mais grande. Perfeito? É isso que vamos ver. Então, vamos ver como funcionariam aplicações do tipo, como uma aplicação, um assistente personal, um Alexa, quando tu habla, se chama Alexa ou Siri, que vai iniciar um processo, ou um sistema de detecção de pessoas, e assim por diante. Ok? E não somente isto, a ideia é explorar como desenvolver essas aplicações e também como fazer a implementação dessas aplicações em dispositivos reais. No caso de nosso curso acá, o foco vai ser usar um hardware de um telefone celular, por exemplo, que é um sistema, vamos trabalhar offline, quer dizer, vou baixar uma aplicação no celular, vamos trabalhar dentro do celular, a aplicação que nós desenvolvemos, certo? Num smartphone, e vai trabalhar totalmente independente. Essa vai ser a ideia. É muito importante ter claro que, até esse momento, o que nós hicimos foi a primeira, todo o tempo, grande parte do tempo que quedamos acá, em nosso curso, foi trabalhando com o treinamento de modelos de inteligência artificial. E é importante que nós tenhamos claro que quando treinamos esses modelos, tá acordo? No Google, usando um Google Colab, por exemplo, em verdade, o que hicimos foi treinar modelos que trabalham, por exemplo, isso é uma TPU, é uma placa especializada desenvolvida por Google para trabalhar com redes neuronais.
Ustedes viram ayer, quando hicimos treinamento de imagens, não? Com o CIFAR 10, por exemplo, tivemos que garantizar que uma GPU estava conectada, Graphics Processing Unity, que, por exemplo, esse aqui é um exemplo real, é uma GPU da Tesla, da NVIDIA, que, por exemplo, se queda em los servidores, os grandes servidores de las nuvens, certo? De donde nós treinamos nosso modelo. Quando hicimos treinamento ayer, que levou 2 minutos para fazer um treinamento com 60.000 imagens. Na verdade, aquele treinamento não passou na máquina de vocês. Isso passou allá no Google Colab, na nuvem de Google, que isso então é super importante. E trabalhamos com esse tipo de equipo, certo? De aqui para adelante, o que vamos ver agora é, ok, uma vez que tenho o modelo treinado, o que nós vamos fazer agora, a partir do próximo módulo, é converter esse modelo, tá certo? Para um modelo muito mais chico, para que esse modelo pueda ser disponibilizado ou a ser um deploy desse modelo em el edge, ou na borda de nossa rede. É isso que vamos fazer, então, nesse momento, ok? E aí, fazer a inferência, que é ser o quê? Criar, que vocês já sabem, fazer a inferência é tomar um dado novo, que não foi treinado, que não conhecemos, e usar isso em la rede. Ok? Muito bem. E para isso vamos conhecer uma nova ferramenta que se chama TensorFlow Lite, que é na verdade um add-on ou uma simplificação do framework TensorFlow, que na verdade nós vamos usar por baixo de los paños, como se diz, ou under the hood, porque vamos utilizar em verdade um framework de Edge Impulse, que é uma ferramenta que nos ajuda a exatamente sacar, desenvolver o modelo, depois converter o modelo e fazer o deploy desse modelo em pequenos dispositivos. Então, é isso que nós vamos fazer em um ratito mais. Tá ok? Bem, então essa foi a primeira parte do curso, tá certo? Por favor, só um minutito. Não para entrar, pero só em falar, que eu estou terminando aqui a primeira classe. Vocês é que vão começar. Bueno, agradeço então a todos essa primeira parte do curso. Eu vou parar até a gravação um pouquinho para recepcionar os companheiros que estão chegando, para começarmos a segunda parte do curso, que é de aplicações de inteligência artificial, onde estaremos juntando com as pessoas, com nossos companheiros de IoT. Então, em uns 5 minutitos, começamos com todos acá. Muitas graças. Um minuto. Ok? Estamos de volta. Todos me escutam bem, não? Super. Ok. Sí, perfecto. Gracias. Bueno, bienvenidos a la segunda parte del curso de IoT, la segunda parte del curso acá de inteligencia artificial aplicada, ¿no? Como ya he comentado muy rápidamente, o sea, la primera parte yo entré más a fondo en las herramientas de TensorFlow y la idea acá, o sea, es nosotros aplicarmos lo que hicimos, pero vamos usar herramientas que vão fazer isso de maneira automática. Então, vocês vão conseguir acompanhar também. E à medida que vamos passando o tempo, dúvidas, eu vou destacando dúvidas tanto de vocês acá quanto de nossos companheiros que estão em los países. Ok? Perfeito. Bueno, as aplicações que vamos desenvolver em nosso curso vão ser focadas em dispositivos embarcados, pequenos dispositivos como celulares ou microcontroladores, certo? E então isso aí, esse machine learning embarcado ou inteligência artificial embarcada, certo? Tem um apodo de TinyML. Quando falamos de machine learning, é importante, vocês viram no curso hasta agora também, machine learning é um subconjunto de inteligência artificial, certo? Que, vamos dizer assim, a ideia é que desenvolve algoritmos que aprendam solo, ou seja, que na verdade eu entro com dados, esses algoritmos aprendam de los dados e tomem decisões solos, ou seja, como se faz a programação de maneira sola. E Deep Learning é um tipo específico de Machine Learning, de algoritmos, que se utiliza de redes neuronais, que é muito focado em trabalhar com um volume grande de dados e para extrair muitas características dos dados. Então, Deep Learning é muito útil para imagens, sonidos, dados complexos, sinais complexos, com muitos, que há muito ruído, são sinais ruidosos. Então, Deep Learning é muito bueno para isso, ok? E quando estamos falando de aplicação de Machine Learning, estou falando em geral Machine Learning, que pode ser algoritmos de Deep Learning ou Machine Learning,
Quando falamos de Edge AI ou Edge ML, o que estamos falando é tomar esses aplicativos e fazer com que eles sejam executados em la borda de uma rede, tá certo? No edge de uma rede. Por exemplo, quando eu tomo meu celular, miro o celular e o celular se abre, certo? O que passa cá? Eu estou vendo minha cara, há modelo de inteligência artificial aqui dentro que identificou, essa é a cara de Marcelo, e ele abriu o telefone. Eu não estou conectado a nada, isso não está na nuvem. Essa inferência foi feita acá. Ou seja, a execução dessa atividade de reconhecimento de uma imagem foi feita em la borda, totalmente offline. Então, por isso que se diz Edge AI. E dentro também, assim, mais especificamente, como um subconjunto disso, é o que chamamos de TinyML. A diferença é porque vai trabalhar em pequenos dispositivos com muito pouca energia. Essa é a característica. Um celular, não, ele consome energia. Um dia e parou. E dispositivos, por exemplo, que trabalham com TinyML, há uma característica que vão estar continuamente funcionando, não é certo? Trabalham de maneira que ele vai estar sempre funcionando com muito pouco gasto de energia. Vamos ver um pouquinho em detalhe. E é interessante que, se analisarmos os dados que vemos hoje em dia, se pensarmos que nos últimos 10 anos tivemos explotou a questão de machine learning, inteligência artificial, etc., quando miramos mais a fundo com uma lupa, TinyML, ou Embedded Machine Learning, foi a sub-área que mais vem crescendo. Por quê? Porque nós não vamos necessitar cada vez menos de ancho de banda ou problemas de latência, etc. Ou seja, eu vou sacar dados do mundo físico, vou tomar sensores do mundo físico, um micrófono que está cá, um acelerômetro, uma câmera, vou sacar esses dados do mundo físico, tomar decisões, ou sacar isso, passar por um modelo de inteligência artificial e tomar as decisões no próprio mundo físico. Isso está crescendo muito, não? Então, isso é super importante. E quando falamos é importante ter claro que quando falamos de machine learning ou TinyML, estamos falando de um conjunto de coisas que estamos falando, obviamente, de software, de algoritmos, do algoritmo que vou utilizar para ser o machine learning e do hardware que vou utilizar. Então, hasta agora, por exemplo, nós que estivemos acá desde lunes, estamos vários modelos, nós trabalhamos com vários modelos de inteligência artificial acá. Estamos modelos de reconhecimento de imagens, trabalhamos com modelos de regressão linear para encontrar preço de casa, etc. Pero não estávamos muito preocupados com nenhum hardware. Por quê? Porque tudo isso era desenvolvido e a inferência, ou seja, utilizávamos um modelo na própria nuvem. Nós usamos a nuvem de Google para fazer o treinamento e depois fazemos a inferência allá. Pero quando estamos falando agora de aplicação real de modelos de inteligência artificial, já me interessa o hardware. Vou trabalhar num telefone, qual é a característica dele? Vou trabalhar num microcontrolador, qual a característica do hardware? É super importante isso, ok? Sempre o que estou buscando acá é descobrir, os gringos chamam de on-device sensor analytics, ou seja, se eu estou acá, imagina que esse dispositivo é um assistente personal, uma Alexa, por exemplo. O que estou querendo fazer é ter um micrófono acá, que está capturando lá o sonido de todos nós outros acá, milhares de palavras, e ele só vai ser trigger, só vai acionar a hora que ele escuchar uma palavra específica, Alexa. Agora, imagina que eu tenho milhões de Alexas em todo o mundo, e isso vai todo por uma nuvem, se conecta lá em Amazon. Pero são dispositivos sencillos como esse. Incluso dentro da Alexa tem exatamente algo muito parecido, que é um Nordic, é um microcontrolador Nordic com uma CPU ARM M4. Exatamente isso acá. Quadradito que tenho acá, que na verdade está dentro desse quadradito acá. Então, é bem entretenido isso. Não? Então, isso porque eu quero sacar o dado, que o micrófono está aqui junto do microcontrolador, e tomar a decisão. É isso que eu quero. Hablei Alexa, e aí vou tomar a decisão. Não? Outra característica importante, muito baixo consumo. Eu quero que essas coisas, tenho interesse de executar machine learning com miliwatts, tão pequeno que puedo deixar semanas, meses, anos conectado. Certo? Eu posso pôr, por exemplo, para
ajudar, por exemplo, no wildlife, por exemplo. Eu posso pôr em colhares em elefantes para proteger elefantes, para ver como é o behavior de um elefante em África. Hoje em dia se utiliza em haciendas, por exemplo, para ver como está, conseguir um ganado está caminhando, eu consigo deixar um colhar e ver se o gado camina, se ele está deitado, se ele está comendo. E vamos fazer um projeto que vocês vão ver que é exatamente isso que vamos fazer. Vamos ver como fazer isso. Né? E, obviamente, esses dispositivos, em geral, são operados por bateria, quando digo bateria, ou dispositivos solares. Por quê? Porque quero que eles estejam sempre funcionando, sempre conectados, de maneira contínua. Ok? Então, essa é a característica quando falamos de TinyML. E para vocês que estão acá, vêm do mundo de IoT, só para dar uma conexão, se passamos, quando falamos de um IoT tradicional, certo? Em geral, o que é um IoT? Ok, eu posso pegar esse dispositivo acá, certo? Conectar sensores, vamos dizer, por exemplo, eu quero tomar um microcontrolador para controlar, por exemplo, a umidade de uma plantação. Eu pongo um sensor de umidade, capturo os sensores de umidade, a temperatura, certo? Luminosidade, esse tipo de coisa. Tomo essas informações, puedo enviar todas essas informações por uma nuvem para tomar decisões. Se vou ter que, por exemplo, ligar, por exemplo, turn on um sistema de água, de irrigação, ou uma lâmpada específica para poner calor, imagina que uma semilha de uma planta qualquer que não pode quedar muito fria, esse tipo de coisa. Agora, imagina que eu tenho que enviar muitos dados para uma nuvem para fazer isso. Então, o que posso fazer? Qual seria a ideia? Tomar esses sensores todos, entrar em um modelo pequeno de inteligência artificial que está cá dentro, certo? Tomar a decisão, aí ele não tem que enviar todos, ele mesmo saberia a hora que ele tem que tomar a decisão, e a partir daí eu posso, por exemplo, com uma LoRaWAN da vida, passar um sinal muito pequenito. Mira, passou algo, tomei a decisão tal como informação, mas não quedar enviando dados continuamente. Ou seja, então não me preocupo. Então isso me garante que não necessito de bando de ANTIA, etc. Ou vou fazer um sistema que consegue identificar cara de pessoas. Não tenho que enviar milhões de pixels para alguma parte para detectar se tem uma pessoa ou não. Tá certo? Não, eu vou enviar só há pessoa ou não há pessoa, um byte. Essa que seria a ideia. Quando falamos de TinyML, o que estamos falando, então, é um conjunto de duas coisas acá. O que chamamos do sistema Embedded Device, TinyML é Embedded Machine Learning, ele é parte o que chamamos do Embedded Device, os hardwares da vida, e o Machine Learning, per se. Pero, sendo mais específico, né? Hardware e software. Hardware é nosso processador, com os sensores, o sensor node, etc. E software é, por exemplo, tem vários frameworks que eu posso utilizar para TinyML, mas o mais comum são os frameworks, o que nós vimos acá, parte dos alunos que viram nesses dois dias, trabalhamos com TensorFlow, que é um framework de Google. Existem outros frameworks, Café, PyTorch, que é de Meta, ou seja, são frameworks que, a partir das datas, te permitem fazer treinamento para ligar um modelo de inteligência artificial. Muito bem. Então, vamos rapidamente dar uma mirada no software. Em nosso curso acá, nós miramos muito essa parte, quando treinamos, trabalhamos com TensorFlow em treinamento, e isso passou, na verdade, ocorreu em la nuvem. O que vamos ver agora, de aqui para adelante, é, utilizando o TensorFlow Lite, o que vou fazer é tomar o modelo que foi feito em la nuvem, converter esse modelo, optimizar esse modelo, ou seja, achicar esse modelo, para que ele podemos fazer um desplegue desse modelo em la borda. Isso que vamos fazer. E fazer inferência, ou seja, a inferência significa entrar uma vez que um modelo existe, entrar com um dado novo e tomar a decisão, ok? Isso, e incluso o TensorFlow Lite, ele me permite, por exemplo, achicar modelos para, por exemplo, para corrê-los por exemplo, uma Raspberry Pi em Linux, ou em um Android, ou Apple OS, ou incluso achicá-lo aún mais para torná-lo que chamamos de bare metal, não? Para que possa trabalhar dentro de pequenos dispositivos microcontroladores que não há sistema operativo acá. Trabalha direto
convertemos isso para a partir, compilamos um programita ali em C e metemos acá dentro em binário, por exemplo, certo? Essa é a característica. Agora, como hago isto? Ou seja, qual a mágica que, quando tomo um modelo que foi criado acá numa máquina muito grande, que em geral são modelos muito grandes, às vezes dezenas, centenas de megabytes, o modelo treinado, e hago esse modelo poder ser achicado para pôr acá. O que esse TensorFlow Lite hace são coisas, por exemplo, alguns exemplos muito rápidos, muito sencillos. Por exemplo, as redes neuronais que nós vimos como treiná-las em la nuvem. Por exemplo, imagina que é uma rede neuronal full connected. Nós vimos vários exemplos acá. Essa rede, por exemplo, eu posso simplesmente mirar quais são as conexões entre as neuronas que têm, por exemplo, uma conexão, um peso muito chiquitito. Lo saco. E quanto menos sinapses, conexões entre as neuronas eu tenho, mais chico que é do modelo. Não? Lo mesmo passa se eu analiso quais são os neuronas que eu poderia sacar, o que tem pouca influência no resultado final. Quero classificar uma imagem. Então, o sistema tem algoritmos matemáticos que vão fazendo testeios que sacam neuronas. Bueno, pero passamos aqui 2 dias fazendo treinamento e definindo quantas neuronas hacíamos, chegávamos a 90 e tantos % de accuracy, por exemplo, usamos exemplos como este. Se depois de todo listo, se eu saco neuronas de um modelo, de um modelo que passa, é óbvio que vou perder um pouco do modelo. Então, é importante sabermos que eu tenho sempre vai haver o que chamamos de um trade-off, ou seja, um compromisso. Não tem como, ou seja, então, se não quero perder nada, tá bem, então você vai ter que rodar, esse modelo tem que usar um mainframe para usá-lo. Não, eu quero rodar então, tem um modelo que vai detectar, perdão. Se usa estatística, mas na verdade é um algoritmo matemático. Está bem? Pero para eso, la receta es que lo achica, ¿hay ya modelos específicos para...? No, na verdade, não. Por exemplo, nós acá no curso, né, fizemos, por exemplo, modelos usando redes neuronais para classificação de imagens, certo? Pero quando fizemos acá na classe, fizemos um modelo, não me preocupamos, não estávamos preocupados com o tamanho do modelo. Por quê? Porque rodamos fizemos o treinamento na máquina grande, incluso depois fizemos a inferência também na máquina grande, mas poderia baixar o modelo e pôr em meu notebook, que tenho muita memória, tenho muitos gigas de memória acá e condições de rodar esse tipo de modelo. Mas se quero fazer, às vezes, num celular, pode ser que não me dá, eu tenho que aticá-lo. Ou muito mais acá, que tenho muito pouca memória. Esse é o ponto. Então, esse TensorFlow Lite é a parte do framework de TensorFlow que me ajuda a fazer isso. Ok? Perfeito. Outra coisa muito sencilla também, muito lógica. Quando fizemos o treinamento, todo o treinamento que fizemos acá para os modelos, todo o goal que tivemos desde a hora 1, lembra de todos os modelos que hicimos, certo? De todos os frameworks, qual foi a ideia sempre? A verdade, encontrar quais eram os pesos ou as conexões entre as neuronas. Na verdade, eram os Ws que conectavam a neurona e os bias, que eram... Todos os nossos cálculos foram fazer isso. Mas todos os cálculos que hacíamos, esses pesos, que seria a conexão, quando tenho 2 neuronas, pensando como no cérebro humano, tenho neuronas, elas se conectam por sinapses. O valor, o que hago são somas ponderadas. Então, eu tenho, a ponderação é dada por pesos, certo? E esses pesos, em geral, são valores como valores de ponto flutuante, por exemplo. Existe a parte fracionária. Em geral, para se utilizar números fracionários, eu necessito no mínimo, em geral, 4 bytes, 32 bits. Pero o que hacemos, uma coisa que se hace muito, é o que chamamos de quantização. Tomamos valores desses 4 bytes e los reduzimos a valores inteiros de 8 bits. Então, o tamanho, só em isto, vamos reduzir o tamanho do modelo em 1/4, por exemplo. Isso é muito importante. A isso damos o nome de quantização.
vamos quantizar o modelo. Então, entreno o modelo normalmente, com máquinas grandes, depois converto esse modelo usando o TensorFlow Lite, que ele vai mirar quais são as sinapses que tenho que fazer o pruning, sacar as neuronas, reduzir o valor do peso, tudo isso para reduzir um tamanho pequeno para que seja possível pô-lo dentro de um microcontrolador. Ok? Perdão? Es como una técnica de downsizing, o sea, como cuando se hacían los primeros circuitos integrados que eran en escala grande, e lo iban reduzindo hasta que... Exato. Só que aí no caso software, porque na verdade o modelo por final ele vai ser esse modelo que é um algoritmo, ele vai ter um tamanho de memória que vai ser necessário para poder fazer todas as operações matemáticas. E se eu tenho, por exemplo, imagina que é um modelo que era um modelo de 100 megabytes, por exemplo, se eu passo uma quantização, ele já vai passar para 25 megabytes. E aí se pongo por y así más. Vamos a dar una idea para ustedes. Una consulta, Marcelo. No. En el ejemplo que nos mostrabas de cuantización, ¿no es cierto? Sí. Teníamos una representación de punto flotante en 32 bits, hacia Exacto. un entero de 8 bits, ¿no? Cierto. Pero el paso es pasando por punto fijo, o sea, representamos el flow a 32 en punto fijo inicialmente para pasar a un int 8, ¿o cómo lo hacemos? No, exacto. O sea, na verdade, existem funções de conversão de tal maneira que eu vou tomar a representação todos os números que estão nesse intervalo, eu vou passar para esse intervalo menor e, obviamente, vou perder um pouquinho de accuracy, exatamente, porque vou perder, não tenho o suficiente. Na verdade, vou ter pontos. Por exemplo, acá, eu teria pontos que estão, por exemplo, esse ponto eu pongo acá. Este aqui, por exemplo, estão muito cerquita, eles vão acabar sendo convertidos em um único ponto. Então, alguns pesos que eram próximos, porque por devido a ponto flutuante, eles vão converter em um solo. Então, há perdas, não há como. De novo, todo esse processo de achicamento, há perdas involucradas. Há sempre esse compromisso, esse trade-off entre accuracy e tamanho do modelo. Quer ver um exemplo? Ayer, por exemplo, nós vimos no desenho, quando desenhamos um modelo, usamos modelos aqui, por exemplo, quando se hace classificação de imagens, um modelo que se utiliza é modelos de redes neuronais convolucionais. É o que se utiliza para hacer, por exemplo, classificação de imagens, não? Muito utilizado. E nós fizemos um exemplo acá e trabalhamos com isso, fizemos classificação de imagens com 60 mil imagens, ayer hicimos. E o que passou? É interessante. Toda essa filosofia, apesar que as redes neuronais convolucionais já se conheciam há algumas décadas, foi realmente a partir de 2012 que uns tipos desarrollaram o que chamamos de AlexNet, que é várias redes convolucionais juntas, várias camadas, uma rede de convolução, depois uma rede de max pooling, e aí vamos convolução, max pooling, quer dizer, cada convolução, quando hago convolução, na verdade é passada de um filtro, né, pela imagem, por exemplo, para sacar características da imagem. Aí um max pooling, eu hago uma maximização e vejo quais são na verdade, por exemplo, é que vimos depois eu creio que talvez no final talvez tenham que revisar com vocês algumas coisitas, porque que eles viram aí, ou seja, nós entramos e analisamos convolução, vimos casos. O max pooling, por exemplo, imagina que eu tenho uma imagem com 4 pixels, o que hago? Eu miro desses 4 pixels qual é o pixel mais grande que tem, por exemplo, eu tenho 0, 10, 50 e 150 em 8 bits. Eu mantenho um solo. Então, na verdade, o que hago? Eu hago uma redução da imagem de 4 pixels, reduzo a 1. Então, em geral, quando hago isto, hago uma convolução. Convolução é passar um filtro na imagem para sacar, por exemplo, as linhas verticais, as linhas horizontais da imagem. Depois, como só tenho características, pontos, bolitas, essa é a ideia desses filtros, eu posso reduzi-los que não vou perder muito, e ele queda menor. Aí passo outros filtros, e assim por adiante. E com isto,
Uma rede que era muito grande passa a ser uma rede achicada. E em 2012 se desenvolveu por exemplo, para ter uma ideia, em geral, todos os anos se hacía se hace aún, pero era muito importante nessa época, 10 anos atrás, se desenvolveu um conjunto de dados, um conjunto de imagens, um dataset, se chama ImageNet. É um banco de dados, um banco de imagens que eram 224 por 224 pixels, de 1000 classes distintas. Então, tenho perros de todos os tipos, autos, vários autos, que se media em las universidades. Dado esse dataset, que eram 200, 300 mil imagens, queriam desenvolver um framework que poderia ser essa classificação dessa imagem, treinar um modelo. Isso treinava com grandes computadoras, e era terrível. E às vezes você conseguia 30%, 40% de accuracy. Em 1000 classes, você pensando bem, até que não é malo. Ou seja, se alguém me pergunta o que é isto, não? Eu posso falar, isso pode ser um auto, um avião, etc. Mas se com 20% das vezes eu encontro a resposta correta, até que não é mal para 1000 classes distintas. Pero em 2012, esses tipos conseguiram chegar a 55% de reconhecimento nessas 1000 classes distintas. Com um modelo mais ou menos desse tamanho acá, com 65 milhões Na verdade, não, aí seria queria pegar o termo correto, seria de los features. Porque, por exemplo, se tenho uma neurona só, tenho 2 features, que é o W que entra, mais o bias. Se está ligando 2, eu tenho 2 mais 1, 3, e assim por adiante. Eu tenho 10 neuronas, então eu multiplico as entradas de cada neurona, vezes 10, e cada uma tem seu bias. Então, esses são os features, são os pesos que tenho que descobrir. Então, isso acá... Não é característica, os features. Os features, né? Os features. Então, porque quando estamos falando de fazer um treinamento de redes neuronais, o que sempre estou fazendo é tentando encontrar quais são as conexões entre as neuronas, ou seja, encontrar as sinapses ou os Ws, que são os pesos, quanto vale cada entrada de uma neurona. Esse é o ponto. Então, aqui significa que esse modelo tem 65 milhões de sinapses, de conexões. Esse é o ponto. São pesadíssimos. E, obviamente, que como o professor tem razão, está muito relacionado com o número de operações, porque quanto mais grande esse número de Ws, mais grandes são as operações que tenho que fazer, que são operações sencillas, mas são complexas, são sumas e multiplicação, certo? Muito bem. Isso foi em 2012, e depois foram saindo outros modelos enormes acá, por exemplo, VGG. Aí, por exemplo, mostrei para eles um projeto que eu havia feito em 2020, na metade da Covid. Eu saquei imagens de pulmões com Covid e sem Covid, e trabalhando com VGG 16, com esse modelo acá, eu procurava classificar se tinha ou não, usando uma técnica de transferência de conhecimento, transfer learning, que nós vamos usar hoje, inclusive. Bueno, só que foi interessante que em 2017, há 5 anos atrás solamente, Google lançou o que ele chamava MobileNet V1, que era um modelo, mira, olha o tamanhito acá, 5 milhões de features, com apenas 5 milhões de features, já era possível, já legava uma accuracy de cerca de 70%. Hoje em dia, aí depois veio o ResNet, que foi de Microsoft. Hoje, na verdade, trabalho com... Já tenho o MobileNet V2, que já está mais aqui por arriba. Então, houve um desenvolvimento super grande. E, na verdade, isso tem a ver com algumas características internas. Ou seja, quando havemos um modelo de convolução normal, que é passar o filtro por a imagem, depois fazer max pooling para reduzir o tamanho da imagem, etc., até chegar à parte de classificação final, as pessoas utilizaram outras técnicas aún, ou seja, na verdade, criaram bloquitos que eram mais eficientes e menores aún do que nós vimos acá como convolução. E mira, por exemplo, esse modelo MobileNet V1 foi desenvolvido para utilizar
dentro de celulares, para hacer machine learning, inteligência artificial em celulares. Porque, por exemplo, esse modelo tinha um tamanho normalmente de 16 megabytes. Isso sem quantizar. Se quantiza isso aí, já passa 4 megabytes. Ou seja, super fácil de trabalhar nesse dispositivo. Mas não é nesse. Aqui eu tenho 256 kilobytes de memória. Então, aqui eu não consigo. Mas no celular, sim. Ok? Aí vai. Outras coisas, por exemplo, aí eu hice um treinamento com 224 pixels, 224 por 224 em la resolução da imagem. Aí eu posso fazer treinamento com 128, ou com 60, com 69, ou com 36, depende. Nós ayer hicimos treinamento, por exemplo, com imagens de 28 por 28 pixels, muito chiquitita, para podermos fazer o treinamento. Pero quanto melhor, quanto um pouco maior a imagem, melhor, claro. Não? Pero também, aí o que se passa quando aí tem um parâmetro muito importante que se chama alfa dentro desse modelo. Nós vimos ayer que nós para o que procurávamos descobrir eram os filtros que passávamos na imagem. Então, uma vez que todo o treinamento é feito, liguei a uma accuracy, por exemplo, de 70% em meu modelo. 70% está. Esses números acá são relativos à ImageNet. É um dataset para comparação. De 70% acá. Aí, de repente, eu hago, tá bem. Se funciona bem com todos os filtros, da mesma maneira que com aquela questão que comentei de plugin, de sacar as sinapses e os neuronas, o que hago é começar a cortar os filtros também. Então, com isso, vou abarrando esse alfa. E é óbvio que o accuracy também, o accuracy vai caindo, certo? Então, se eu mantenho a imagem um tamanho fijo, se vou barrando acá, vou barrando minha accuracy. De novo, é sempre um compromisso. Pero empieza a quedar cada vez mais pequenito. E essa é a grande vantagem. Então, já com esse, por exemplo, com esse tamanho acá de MobileNet, eu já posso começar a ter modelos para pequenos dispositivos. Fala, puxa, Marcelo, mas só os 50%? 50% acá com 1000 imagens. O que vou fazer acá, por exemplo, é outra. Nós vamos ver depois, vamos fazer uma classificação com 2 ou 3 classes solo. Por exemplo, vou poner minha caneca, como diz, minha mug, minha taça. Então, vou fazer um exemplo acá. Tem taça, não tem taça. Então, eu quero só isso. Imagino que eu quero fazer uma maquinita que vou ir numa linha de produção. Tem taça, não tem taça. Ou isso é uma taça, ou isso é um bolígrafo. Coisas 2, 3 classes. É isso que estamos trabalhando acá. Um celular um pouquinho mais, mas não são 1000, 10. Porque quanto mais classes, mais pesado é o modelo. E com isso, ou seja, desenvolvendo um modelo com poucas classes e usando esse tipo de técnica, eu consigo pô-lo em pequenos dispositivos, embarcados. Para quem se interessar, por entrar, por exemplo, esse foi o primeiro paper, um pouco mais sensível, que eu mantive agora. Agora já existe, como comentei, já há o MobileNet V2, pero interessante ver aí. Isso só para vocês terem uma ideia de algumas coisas que se deve fazer ou que existem em termos de software para poder aticar um modelo para pô-lo dentro de dispositivos menores ou dispositivos embarcados. Agora, a outra parte é pensar no hardware, certo? Por exemplo, se miramos aqui, por exemplo, esses exemplos são vários tipos de dispositivos que encontramos no mercado hoje que se prestam a projetos com machine learning embarcado, com inteligência artificial embarcada, não? Por exemplo, aqui tem um Raspberry Pico que foi lançado no ano passado. Essa é uma plaquita de desenvolvimento que utiliza uma CPU acá dentro, uma CPU também desenvolvida pela Raspberry, que o nome é RP 2040, e esse microcontrolador desenvolvido pela empresa Raspberry. Adentro tem uma CPU, a parte central, a unidade central de processamento, que utiliza o que chamamos de um ARM Cortex M0. Ok? Quer dizer, então você tem um certo poder de processamento. São 32 bits, etc. Essa plaquita, ela tem 2 megabytes de RAM, de ROM, quer dizer, de flash, para poder, onde se armacena o programa, onde se carga o programa.
tá certo? E 264 kilobytes de RAM. Esse valor de RAM, que é a memória volátil, é a memória que vai fazer os cálculos matemáticos durante a inferência do modelo, é um dos dados mais importantes. Em geral, hoje em dia, todas as CPUs que trabalhamos são 32 bits. Não tem muito sentido trabalhar com um Arduino Uno, por exemplo, para ser machine learning de verdade. Você pode fazê-lo com modelos muito chiquititos, sim, mas na prática não tem muito sentido. Pero um microcontrolador, este que já é 32 bits, que seria esse aqui, um Arduino Nanosense, com 64 MHz, 32 bits, etc., já tem sentido, sabe, para aplicações reais, que se pode utilizar para projetos de verdade, certo? E há outros equivalentes, que utilizamos muito em Latinoamérica, quem trabalha com eletrônica, que é o ESP32, que é da Expressive, uma empresa china. Ele é muito bom, não sei, em Brasil diríamos que é um escaravalho de los microcontroladores. Barato, custa alguns menos de $10, alguns dólares, 32 bits, ele tem um dual core, tem duas CPUs adentro, e é muito poderoso. Tem meio mega de memória. Então, ou seja, e aqui eu tenho, essa é uma linha nova de los chinos, da empresa Seed Studio, muito bueno, eu recomendo. Hoje em dia tenho feito bastante projetos com esse dispositivo, são dispositivos de menos de $5, não? A CPU, e incluso com alguns, tá? Sim, consegui fácil. E hoje em dia, inclusive, ele Xiao, por exemplo, o Ronald está fazendo vários projetos na universidade com os alunos dele em Equador, utilizando o Xiao. Porque o processador sem sensores custa $5, algo mais ou menos isso, que é só com o conversor aqui para conexão com o computador para transmitir programa, etc. E ele já vem com Bluetooth de baixa energia, e existem versões com CPU ARM, com CPU de RISC-V, existe com CPU, a mesma CPU do Raspberry, existem versões com Wi-Fi, toda na ordem de $5. E existem versões que com sensores, por exemplo, com esse especificamente que se chama Sense, ele tem aqui micrófono digital e tem uma unidade inercial, um módulo inercial com giroscópio e acelerômetro. E custa algo de $16, ou seja, unitário em volume. Então, é algo que começa a ter sentido, super baixa energia. E essa linha, acá, Arduino começou a lançar nos últimos anos, e é onde eles estão pondo seu foco, com dispositivos muito não pesados, mas dispositivos buenos, bem hechos, bem manufacturados para a área profissional. O primeiro que lançaram foi o Portenta, que é esse aqui, que com um shield de câmera se está se utilizando muito na indústria hoje em dia. E muito recentemente, no final do ano passado, saiu esse pequenito aqui, que é o Nikla, com câmera, mas isto custa $100. Ele tem um processador aqui dentro, dois processadores, um M7, e eu consigo fazer classificação de imagens muito bueno para uso industrial, se usa em linha de montaje, ou seja, porque quando estou mirando a imagem, imagina que nós vamos fazer hoje acá. O problema que tenho com isso, por exemplo, se hago uma classificação de imagem com esse dispositivo, eu consigo diferenciar, consigo fazer, eu quero uma linha de produção que tenha taça ou não tenha taça, ou que tenha, se na linha de produção funciona ou não funciona, ou se entra uma pessoa acá, posso pôr uma câmera que há pessoas ou não há pessoas para desconectar a luz. Se compra timbres automáticos inteligentes que há pessoa ou não há pessoa, ou há gato ou não há gato para abrir para comer, tipo de coisa. Pero com esse tipo de dispositivo, eu trabalho de 1 a 5 frames por segundo. Ou seja, se passa muito rápido, se perde. E com esse tipo de equipamento, não. Você trabalha com 30, 60 frames por segundo. Essa é a vantagem. São muito poderosos, são muito rápidos para ser uma classificação, aplicações de machine learning ou de classificação de imagem, por exemplo, e com muito baixa energia. Então, quando miramos essa linha de hardware, é muito importante ver, então, a quantidade de memória que temos. Quer ver?
eu pus junto esse chart, que interessante. De novo, quando falamos de... hoje em dia há muita confusão de los nomes, não? Incluso muita gente chama tudo isso IoT, né? Tudo bem, mas a mim me gusta, o que se cada vez mais a indústria está falando é de uma maneira lá fora do material. Então, o que chamamos de Edge Machine Learning, ou seja, tudo que é Machine Learning na borda. Vamos pensar assim, tudo que é offline, tudo que não necessita comunicação com a nuvem. Ou seja, hago todo no próprio dispositivo. Então, um celular é um dispositivo da borda. Eu posso meter um modelo de inteligência artificial lá dentro e ele tomar decisões sem se comunicar com nada, não necessito comunicação, certo? Então, pero todo esto é Edge ML. Pero há um grupo, vamos dizer assim, um subconjunto de aplicações dentro do Edge ML ou de Machine Learning da borda, que é o que chamamos de TinyML. Qual a grande característica? Potência. Então, vamos dizer, quando eu trabalho com muito baixa potência, estou no campo do TinyML. Se trabalho com potência mais grande, é um telefone, um Raspberry, um telefone ou uma Jetson Nano, por exemplo. São dispositivos que gastam muito mais energia, certo? Da NVIDIA. Então, todo esto é Edge ML, todo é Machine Learning aplicado a dispositivos embarcados, pero esses são o que chamamos de TinyML, ok? Agora, então, isso pensando e aqui eu pus de maneira crescente, em termos de potência e memória. Então, se, por exemplo, um Raspberry Pico, que custa $4, a placa completa, com todas as suas conexões, ele se presta muito a ser, por exemplo, detecção de anomalias, classificação de sensores sensíveis, classificação de sensores como sinais de temperatura, de pressão, quero ser classificação de movimentos, por exemplo, desenvolver um dispositivo, por exemplo, estão sendo utilizados hoje em dia, por exemplo, para pessoas maiores que se caem, por exemplo, dá um alarme se a pessoa tem um problema, ou se não estou fazendo exercício corretamente, ou seja, existem milhares de aplicações que têm a ver com movimento, certo? E modelos de movimento, consigo desenvolvê-los, achicar-los na ordem de 20 kilobytes. É muito chiquitito. Então, se pensamos que dispositivos pequenitos como este aqui trabalham na ordem de 200, 250 kilobytes, utilizei apenas 10% da memória disponível para poder fazer todos os cálculos para tomar uma decisão a partir de um modelo de inteligência artificial. Percebem? Isso é interessante, né? Então, esse tipo de aplicação se utiliza para classificação de movimento, sensores específicos, sensores sensíveis. Um Arduino Nano, como esse aqui, ou um Xiao, que comentei, ou um ESP32, já estão numa categoria que eu posso fazer, además de fazer o que esse hace, de movimentos, se prestam, por exemplo, a classificação de áudio. Eu posso utilizar, por exemplo, como uma Alexa, uma Siri, etc., para tomar decisões, ser um assistente personal, detecção de palavras, certo? Já consigo fazer com esse tipo de dispositivo. Com esse, como comentei, eu posso fazer classificação de imagens de maneira profissional, industrial, que funciona. Esse aqui também é possível fazer classificação de imagens, ok? Que vamos fazer aqui no curso. Pero não é de maneira muito eficiente. Se pode utilizar em algumas aplicações. Isso já se aplica bastante. E aí, daí para adiante, aí já tenho nesse rango de uma Raspberry ou um smartphone, que esses já são dispositivos mais caros, etc. Consumo, aqui estou falando de consumo de energia na ordem de microwatts, com pouquitos miliwatts, aqui já estou em watts, vamos dizer assim, centenas de watts, 1, 2, 3 watts, certo? E aí já puedo fazer, então, detecção de objetos de maneira complexa. Existe uma diferença entre classificação de imagens e vou falar, outro grupo a gente trabalhamos um pouquinho com isso, mas hoje vou dar algum exemplo que queda mais claro. Então, uma coisa é classificação de imagem, outra é detecção de objetos. Ou sistemas complexos de voz, já pode ser para identificação de voz, identificação de palavras, e não só palavras, keywords, não palavras-chave, mas em maior interpretação. E uma Jetson Nano, por exemplo, da NVIDIA, é utilizada para vídeos, na área industrial, já está se utilizando tremendamente esse tipo de dispositivo para controles industriais
usando inteligência artificial embarcada total de maneira offline. Ok? Perfeito. Então, esse é mais ou menos ustedes terem uma ideia do que estamos falando. Então, que vamos falar de aplicações de TinyML. Essas aplicações involucram tanto hardware quanto software. Só miramos mais ou menos o que deve acontecer por baixo de los panos. À medida que vão ser exemplos, vai quedando mais claro, mesmo para vocês que chegaram depois da primeira parte. Espero que nossos companheiros que estão allá, que passamos 2 dias sofrendo acá, vão poder ajudar a todos nós acá. Muito bem. Vamos acordar um pouquinho do que fizemos durante essa semana acá, que é quando falamos de desenvolver um sistema de inteligência artificial, o que estamos falando, na verdade, existe um fluxo, um workflow que teremos que fazer. Sempre, e é sempre mais ou menos a mesma coisa. Fizemos vários exemplos acá durante a semana e vamos fazer daqui para adelante vários, sempre desse mesmo conceito. Ou seja, o que tem que fazer? Todo projeto de machine learning começa com coletar dados. E essa é a parte mais importante. Os companheiros aqui que estão acá hasta agora fizeram projetos usando dados que alguém deixou disponível para nós. Nós não nos preocupamos de limpar dados ou ir atrás dos dados. A partir de hoje, nós vamos desenvolver nossos dados. Então, vamos ter que ir atrás, primeiro, saber o que vamos fazer, coletar os dados. Uma vez que tenho os dados, em geral, vou fazer um pré-processamento, vou limpar os dados, vou transformar os dados, deixá-los de maneira mais otimizada para que depois meu modelo funcione melhor. A partir daí, eu tenho que definir qual é o desenho de meu modelo. O que vou fazer? Vou fazer uma regressão. Vou fazer uma classificação. Vou trabalhar com sensor, vou trabalhar com imagem. Vou trabalhar com sonido. Então, todas essas informações vão ser importantes para tomar uma decisão. Que tipo de modelo, como vai ser o modelo de machine learning que tenho que fazer o desenho, o projeto dele. Ok? Uma vez que já defini o modelo, tenho os dados, preparei os dados, defini o modelo que vou trabalhar, próximo passo, fazer o treinamento. Perfeito? Vamos fazer o treinamento, que é entrar com um volume grande de dados em um modelo, um algoritmo, onde eu não sei os pesos internos. Treinamento significa encontrar as conexões entre os neurônios, etc. Ou seja, popular o modelo de tal maneira que ele pueda funcionar. Para saber se ele está funcionando, tem que fazer uma avaliação. Nós vimos acá algumas métricas, por exemplo, se a classificação, a accuracy, não? Ou seja, se eu meti aqui 10 imagens e acertei 8 delas, então tenho uma accuracy de 80%. Ou seja, quantos acertos tive sobre todo? Quero fazer uma regressão, então, mira, quero encontrar o preço de uma casa, então, qual é, ou melhor, dados de temperatura, por exemplo, e aí eu queria encontrar a temperatura em um determinado momento, a temperatura deveria ser 20 graus, encontrei 18, então houve um erro de 2 graus. Então, se há uma regressão em geral, se estou falando com valores, me interessa, na verdade, a diferença do erro. Não? É diferente de quando estamos falando de uma classificação, que é ou lo hizo certo ou não. Correto? E, obviamente, nós fizemos, vamos dizer, esse tramo acá, nós vamos fazer só a partir de agora, que é converter os modelos que são treinados, que vão ser treinados em uma nuvem ou numa máquina grande, vamos convertê-lo em máquinas pequenas para ir ao mundo físico e fazer o deploy. Então, isso é o que vamos fazer em todo projeto de machine learning, ok? Perfeito, pero onde hacemos isso? Em geral, a coleta de dados, ou eu posso baixar um dataset que alguém lo hizo, ou eu posso fazê-lo no mundo físico. Por exemplo, nós vamos usar um telefone celular hoje para capturar dados de imagem, depois vamos capturar dados de sonido. Então, vamos capturar no mundo físico. E depois, toda essa parte de pré-processamento, blá, 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 vamos fazer na nuvem. E, uma vez que o modelo está treinado, listo e funcionando, vuelvo ao mundo físico. Por exemplo, vou pegar o modelo, baixar para meu celular ou baixar para meu dispositivo e vou ter que ver se ele funciona, fazer uma inferência com ele, certo? Então, isso é hecho, vamos assim, em geral, os dados vêm do mundo físico, não? E a inferência também é no mundo físico. Como hacemos isso?
Toda essa parte de treinamento, em geral, hacemos com TensorFlow, a parte de conversão e deploy com TensorFlow Lite, e quando falamos de inferência, se estamos falando de celular, paramos por acá. Um celular, na verdade, é o modelo generado por TensorFlow Lite. Eu consigo trabalhar com esse modelo acá num celular ou numa Raspberry Pi, mas se quero tomar o modelo e barrá-lo a um dispositivo chiquitito, tenho que passar, então, por uma outra partecita que se chama TensorFlow Lite Micro, que basicamente é uma conversão para se transformar o modelo especificamente num buffer de hexadecimal para ser carregado dentro do dispositivo. Ok. Então, isso é como hacemos a coisa. Ok? Importante, quando trabalhamos com esse tipo de projeto, é importante que conheçamos linguagem de programação. Certo? Durante os 2 dias acá, toda essa parte, nós trabalhamos muito com Python. Todos os projetos que hicimos, trabalhamos com Python. A hora que vamos começar a fazer coleta de dados e depois a fazer o deploy, se vamos fazer em dispositivos, C e C++ é a linguagem preferida quando trabalhamos para esse tipo de dispositivo. Porque, em geral, se eu tenho tão pouca memória, se vou querer, por exemplo, desenvolver um programa em Python para pôr acá dentro, eu tenho que ter um interpretador Python lá dentro. Então, já perderia espaço acá. Óbvio que se eu estou trabalhando com um dispositivo um pouquinho mais grande, como vimos ali, como o Nikla que comentei, hoje em dia eu posso já meter MicroPython lá dentro. Pero em geral, os deploys, quando temos o modelo listo, temos que usar a linguagem C ou C++ para fazer a conversão, porque é uma linguagem compilada, e vou compilar em linguagem de máquina para meter dentro dos dispositivos. Ok? Então, esse é todo o fluxo que temos que fazer. A boa notícia, certo? É que nós acá não vamos sofrer tanto. Por exemplo, nesses 2 dias acá, nossos companheiros sofreram bastante acá, tendo que programá-lo em Python, etc. Pero nas aplicações que vamos fazer agora, nós vamos usar uma ferramenta que se chama Edge Impulse. É muito entretenida porque é uma ferramenta desenvolvida para ajudar engenheiros. Então, por exemplo, dentro da concepção que nós, vamos dizer assim, desenhamos esse curso acá, a ideia com o professor Hermano era, ou seja, vocês acá são um foco muito mais de engenharia, e com esse tramo de inteligência artificial tivemos uma ideia mais abrangente. Então, eles entraram mais a fundo de programação em Python, desenvolver. Mas agora, tanto eles quanto vocês vão tomar os conceitos, mas na verdade usar uma estrutura que nos ajude a capturar os dados, pré-processar, treinar e fazer o deploy para nós. Ou seja, nos ajudar com a programação, com a sequência, de maneira a facilitar a ideia. É uma estrutura que foi desenvolvida exatamente para ajudar vamos dizer, engenheiros que não conhecem tanto ou não se involucraram tanto com a parte vamos dizer, a parte de deep learning, etc. Não? E é interessante porque uma coisa que vamos ter que cambiar um pouco na mente quando trabalhamos com projetos desse tipo é que nós estamos saindo do que se conhece como rule-based engineering. Por exemplo, eu tomo dados que vêm na indústria de um sensor, a partir dos dados do sensor, eu venho cá, hago uma programação, tomo esse valor e vou fazer alguma coisa, ver se funciona ou não. Ou seja, tomo o dado, certo? Entro com um programa e tenho um resultado. O que nós vamos fazer aqui é completamente diferente. Ou seja, é o conceito de machine learning. Ou seja, nós vamos usar o dado e vamos desenvolver o programa. Ou seja, o programa vai ser desenvolvido, o modelo vai ser criado, que no fundo já sabemos acá que, na verdade, encontrar os pesos desse modelo, mas encontrar um modelo que vai funcionar e aplicado àquele sensor. Tá certo? Essa é a ideia, é o que vamos fazer acá. Ou seja, nós vamos, a partir de sensores, por exemplo, uma câmera, áudio, vibração, etc., vamos sacar um dataset, o que é de impulso, chama de impulso, na verdade é desenhar o modelo e depois fazer o treinamento, etc., testeá-lo, quer dizer, ver como está, se está bem, em accuracy, etc., e fazer o deploy, que é devolver o código generado para ser carregado adentro do dispositivo novamente. Então, a parte boa é que Edge Impulse vai nos ajudar a isso. Ou seja, todo esse framework de machine learning
vai ser, vamos assim, hecho de maneira automática, não automática, vou ter que poner a mão, mas de uma maneira mais lúdica, mais sencilla, conhecendo sabendo quais são as etapas, sabendo quais são o que tenho que fazer, basicamente ele vai nos ajudar a dar a indicação, mira, com esse dado, haga isto, haga aquilo, e ele vai nos ajudar a ideia do que deve ser hecho, ok? Muito bem. Para isso, nós vamos usar essa ferramenta de Impulse, aqui está, nós todos vamos ter que depois, na hora do almoço, pediria que vocês entrem em edimpulse.com, e vão criar uma conta. Basicamente, criar a conta e entrar com seu correio. Só isso. E cria um password e ponto. Nós vamos utilizar a parte free, a parte grátis, que não se paga. Da mesma maneira que nós aqui durante a semana trabalhamos com o Google Colab, também na parte grátis. Há uma limitação, mas para TinyML é super bueno porque funciona, se pode utilizar e isso é uma ferramenta aberta. Os modelos que são desenvolvidos, tu pode utilizar no teu trabalho, pode vendê-lo, ou ser o que quiser. Certo? Agora, se modelos muito grandes ou uma aplicação muito grande, aí teria que entrar em contato com eles e tal. Mas a parte boa é uma ferramenta desenvolvida e livre. Não? Muito bem. Hasta agora, como estamos? Como estamos acá? Eu sei que vocês estão sofrendo um pouquinho mais acá, porque é óbvio, falta muito conceito. E aí vou sugerir a vocês, depois com o tempo, dá uma miradita no vídeo das duas classes anteriores, pelo menos alguns tramos, alguns pedaços, não? Vai ajudar, ao menos, se não for claro para aprender Machine Learning, vão aprender portunhol. E os alunos acá, a turma remota acá já são PhD de portunhol. Menos, ele habla português perfeito. Ok. Bien. Há dúvidas? O recurso de comunicar incidentes não está disponível no dispositivo Mac. Por falar em assistente personal, alguma coisa entendeu aqui. Bueno, como estamos? Bem? Sí, bien, bien. Todo bien. Bien. Super. Bueno, vamos entonces, vou ver acá. Vamos entonces falar um pouquinho vou dar um overview, agora hasta o final da manhã, um overview mais ou menos das aplicações de TinyML que vamos trabalhar a partir de depois da hora do almoço hasta viernes, ok? A ideia é ser aplicações reais. Muito bem. Nós vou focar mais ou menos em 3 áreas distintas, em geral, então, algumas aplicações que são mais comuns, é mais comum encontrar em residência ou em las casas, certo? Ou algum exemplo que você pode utilizar em escritórios ou fábricas ou indústrias. Só uma indicação. Por exemplo, nós vamos desenvolver acá uma aplicação como uma Alexa, um assistente personal, que é muito comum, encontramos hoje em casas. Mas nós vamos ver que é muito mais do que isso. Ou seja, esse tipo de projeto com sonido, em dispositivos chiquititos assim, se presta. Ok, se presta a Alexa, ou seja, despertar o dispositivo ou não, mas com o sonido, Ronald está fazendo trabalho ali com seus alunos para prevenção de femicídio. Dispositivos que são, como se diz, dispositivos que se põe na roupa, que por exemplo, eles abrem uma palavra em quechua, por exemplo, ali, e ele detecta, e por exemplo, aí liga uma alarma e pode enviar um sinal, por exemplo. Não? Ou, por exemplo, junto com Marco Zenaro, que é companheiro do professor hermano em Itália, em ICTP, junto com outro estudante, aliás, deles em Itália, fizemos um projeto para detecção de mosquito de la dengue, utilizando sonido de bater das alas. Então, cada mosquito tem uma frequência distinta, e nós trabalhamos com vários datasets e conseguimos separar. Aí eu me enfoquei na parte do modelo, e o professor Marco Zenaro, com seu estudante ali na Itália, trabalharam com a parte toda a parte de energia, de análise. Aí que escrevimos um paper, e esse paper foi publicado agora em Chipre. Então, ou seja, é super interessante. Se consegue hoje, há dispositivos reais que se põem em colmenas, que pela variação do sonido se sabe se a reina está dentro da colmena ou não está dentro da colmena. Ou seja, aplicações de sonido tremendas, não? Na área de imagem, por exemplo, é muito comum, com pequenos dispositivos sencillos assim,
como comentei, de prender ou não a luz, por exemplo, se tem pessoa ou não tem pessoa, né? Ou prender uma chave de água, porque em general quando tem sensores de presença, que é por distância, às vezes não funciona tão bem, mas com imagem não há como, funciona muito melhor, e assim por diante. Né? E na indústria se utiliza muito, todos eles, sonido se utiliza muito também, imagem para a linha de produção, pero, por exemplo, nós vamos ver exemplos acá de análise de vibração e de movimentos, que é extremamente utilizado para detecção de anomalia de uma máquina, etc. Vou mostrar alguns projetos para vocês que alunos de nós desenvolveram, super bem, ok? Todos esses projetos, uma coisa, então, é a área que nós vamos utilizar, ou seja, que tipo de projeto eu vou fazer. Para isto, é importante ver, por exemplo, que tipo de sensor eu vou utilizar. Em geral, com dispositivos embarcados, os sensores são importantes. Então, que tipo de sensor? Vou usar sensor, vou fazer um projeto com movimento, então, o sensor é um sensor de movimento, um giroscópio, um radar, um acelerômetro, ou, por exemplo, não sei, vou trabalhar com imagens térmicas, imagens térmicas, se quero câmeras termais, ou imagem rotacional, ou força, etc. Ou seja, temperatura. Vamos ter que definir que sensores vamos utilizar. Acá, especificamente, a ideia, nós vamos acotar, por usar qualquer tipo de sensor, sacar o dado, preparar esses dados e desenvolver o modelo. Nós vamos focar em 3 tipos de sensores, que são os mais encontrados para ser projetos práticos com machine learning embarcado. Vamos trabalhar com microfones, para trabalhar com sonido, vamos trabalhar com câmera, para trabalhar com imagem, e vamos trabalhar com acelerômetro para hacer clasificação de movimentos. A parte boa é dispositivos, hoje em dia, dispositivos, eu consigo ter esse tipo de sensores, acoplar aqui nesse kit aqui, eu tenho microfone digital e acelerômetro, e tenho uma câmera. Lo mismo encontramos em nossos celulares, então essa é a parte boa. E o projeto é muito parecido, diferente da hora de captação do dado e do deploy, todo o demais é igualito. Inclusive, posso capturar dados por acá e aplicá-lo acá. Posso capturar imagem de acá, sonido de acá, e depois desenvolver um modelo e aplicá-lo num dispositivo embarcado chiquitito assim. Ok? Então, nós vamos trabalhar vamos aprender como capturar e pré-processar esses tipos de sensores. Vamos aplicar, na verdade, nesse caso específico, o Edge Impulse vai nos ajudar a aplicar, por exemplo, quantização, pruning, que comentamos, para aticar os modelos, certo? De tal maneira que eles possam funcionar em dispositivos que tenham recursos muito pequenos, como dispositivo com pouca memória, certo? Muito bem. Vamos trabalhar com projetos, né, dentro do campo de machine learning. Em geral, nós vimos aqui durante esses dias, nós temos machine learning supervisionado, que em geral é focado em tarefas. Nós temos projetos com regressão e projetos com classificação. Por exemplo, poderíamos também fazer projetos com detecção de objetos. Com um celular é possível fazê-lo, sem problema. Com esse tipo de dispositivo é mais complexo, apesar que hoje em dia já é possível fazer. Vou comentar como poderíamos fazê-lo. Algum machine learning não supervisionado. Supervisionado é quando eu tenho ground truth, ou seja, quando eu hago o treinamento, eu vou pegar imagens de acá, isto acá é uma taça, isto é uma mesa. Vou capturar essa imagem e vou informar meu modelo inicialmente. Mira, taça, mesa, bolígrafo, certo? Se hablo lápis, que os chilenos falam, creio que nadie entende. Então, eu vou ter que informar o modelo qual é a classe que estou tendo, qual é a classe verdadeira desse objeto que eu quero classificar, por exemplo, um exemplo de classificação. Quando hablo de não supervisionado, isso tem muito mais a ver com a data, e isso é muito importante para detecção de anomalias, por exemplo. Nós vamos fazer um projeto acá, por exemplo, de vibração, onde vou dizer, mira, esse é o processo normal de funcionamento de nosso modelo, e a hora que entrar algo que não está previsto, que ele vai entender que é uma anomalia, por exemplo. É muito utilizado em projetos com clusters. Eu vou clusterizar a data. Eu tenho modelos não supervisionados, eu tenho
grupo grande de datas, eu procuro fazer clusters, separar mais ou menos a data com algo que tem alguma característica parecida, característica em comum. E vou tentar descobrir, então, se entra uma data nova, eu vou ver a que grupo, a que cluster essa data pertence, ou se ela está fora desses grupos. Então, é uma anomalia, algo que não estava previsto. E numa indústria super utilizada hoje em dia, para mantenimento e todo. E essa é uma área nova que está sendo muito utilizada, que é o Reinforcement Learning. Nós outros, hasta muito pouquito, já não era utilizada em dispositivos pequenos, pero já se começa a ver, por exemplo, em navegação autônoma de pequenos drones que trabalham com pequenos processadores adentro também, e já conseguimos fazer esse tipo de... que ele vai aprendendo ao largo, modelos que este acá, eu tenho que ensinar a ele, ou seja, ele vai se aprender com um label. Esse, ele vai aprender só o center label, e esse aqui é uma mescla, ele vai aprendendo ao largo do tempo, ele vai cada vez mais aprendendo. Muito bem. Então, como comentei, vamos ver uma visão, alguns exemplos. O que vamos trabalhar aqui estão exemplos nessas três áreas acá. Ok? A primeira que vamos ver, então, começando hoje, acho que vou ter já começar a dar uma pequena visão do que vamos ver, mas vou deixar para, de verdade, executar depois do almoço. Manhã, creio que vamos deixar disponível para sonido, talvez manhã e à tarde, e viernes trabalharemos com vibração. Ok? Ok? Perfeito. Temos um tempo ainda, certo? Vamos aproveitar e começar a ver, então, o que vamos ver dentro do projeto de classificação de imagem, trabalhando com sensores de visão. Como estamos? Bien? Bien. Perfeito. Vamos entrar, então, no próximo... Vou poner acá... creo que... Marcelo, una pregunta. Por ejemplo, a nivel de sensores, para captar, no sé si un medio, en este caso, está transmitiendo señal, por ejemplo, pulso eléctrico o haz de luz, ¿hay sensores para esa capa o ese nivel ahí o cómo se debería trabajar? Sí, não. Mira, sensor, el sensor es algo que genera datos. Por ejemplo, yo tive alunos, por ejemplo, que trabajaron con sensores de corriente, sensores y sacando, por ejemplo, de operaciones normales de un equipo, informaciones de como variación de sinal de electricidad, del tiempo, de corriente, de temperatura, juntando esas datas todas, desarrollando un modelo para saber si estaba teniendo un funcionamiento bien o mal, para prevenir algo. Entonces, existen sensores, básicamente casi toda que quantidade física se encontra um sensor que poderia trabalhar com ele, não? Ok. Otra pregunta, Marcelo. Ajá. El Impulse Edge, el Edge Impulse, lo que entiendo nos va a generar, ¿no es cierto?, al final de todo el diseño, código C++, ¿no? Para poder insertarlo en una aplicación. Vai. Na verdade, nós vamos ligar a uma aplicação básica em C++, por exemplo. E tem várias maneiras de fazer o deploy. Por uma delas, ele vai generar um código em C++ básico, que na verdade que é o modelo nosso codificado, etc. E aí, a partir de tu desenvolve tu projeto ali com ele, continua ponendo para depois fazer a aplicação que tu queira. Mas o Edge Impulse, essa é a ideia. Ele vai generar um modelo básico já numa linguagem específica. Por exemplo, para se é um Arduino, numa linguagem que eu puedo usar uma ideia do Arduino e assim por diante, ¿no? Ou em Linux. Ya en el entorno, ¿no es cierto?, de desarrollo de la aplicación final, entonces tendremos que usar librerías, ¿no?, de input puramente para que pueda... No, sí, ele vai generar uma livreria, na verdade, ele vai... con este código generado, ¿o no? Não, ele vai generar, o que vai ser? Ele vai criar livrarias, pero livrarias que são de TensorFlow Lite, etc., já preparadas para poder ser utilizadas em dispositivos chiquititos como este acá, por exemplo, com um Arduino. E aí tu vai poder usar aquela livraria, mas são livrarias abertas, e tu pode mirar o que está lá dentro, todo. Ou seja, ele, na verdade, o que eles fazem é um empacotamento do treinamento que hicimos.
Vamos ver, essa é o que vamos ver a partir de... Bom, na verdade, acá mais a parte com celular, mas eu vou mostrar, vou mostrar alguns exemplos que vocês também estão invitados, se algum de vocês tem o kit também. Ok? Sí. ¿Con la SP32 podemos trabajar? Sí. Perfecto, gracias. Depois eu decir, para esse curso específico agora, porque a ideia era usar o Arduino, não tenho acá, pero depois eu passo em mi GitHub, por exemplo, eu tenho classes que eu he hecho com ESP32, e depois tem projetos que eu e alguns alunos meus publicaram também usando o ESP32. Ok? E, professor, já estamos na 11. Meu irmão estava preocupado. Não, de broma, porque eram muitos slides. Já estamos no 11, para 14 faltam 3 só. Bueno. O professor hermano me dijo, Marcelo, vai matar os alunos. Bueno, eu comecei com 130 alunos, eu tenho solo acá 47. Bueno, vamos dar uma miradita, então, ou uma introdução antes, que depois vamos deixar depois do almoço para fazer o projeto, pero vamos pensar em... Sim, já podem barrar ali, essa aqui essa também está ali, a 11. Bueno, então a primeira aplicação que vamos mirar, vai ser uma aplicação de classificação de imagens. O que vamos fazer é tentar desenhar um modelo, treiná-lo, testeá-lo e fazer um deploy. Hoje vamos fazer um deploy, vamos capturar imagens por o celular e depois vamos devolver ao celular para ver se conseguimos fazer classificação de imagens. Ok? Cada um vai decidir o que fazer e vão fazer seus projetos. Perfeito. Pues só, el outro grupo, eu havia comentado disso, pero para chamar a atenção de vocês. Quando as duas principais aplicações, quando se habla de imagens e conectadas a machine learning, é o que chamamos classificação de imagens ou multi-class classification, que é o que vamos fazer hoje, é onde, em geral, o que tenho é uma única classe. Eu posso ter um classificador de, por exemplo, de 10 classes. Ayer, por exemplo, usamos um dataset de CIFAR, teníamos perros, gatos, automóviles, coches, aviones, caminhones, caballo, ranas, pero eu tinha um automóvel, um avião, então, puedo ter várias classes, um classificador com muitas classes, pero cada imagem tem uma única classe. Essa, então, é o que chamamos de classificação de imagens. Uma outra aplicação de machine learning muito conhecida é detecção de objetos. Neste caso, eu tenho o que chamamos de multi-label classification, porque, mira, eu posso... Interessante que essa imagem acá é de um projeto que eu havia feito já há alguns anos com Raspberry. E, mira, eu meti essa foto dentro de um modelo utilizando que foi treinado com Imaginet, com toda com as 1000 classes allá. E porque no Raspberry ou no celular você pode ter espaço para isso. Essa foto, eu meti a foto e ele me disse, é um cenicero. Um cenicero, não? Cenicero. Eu mirei e falei, mira, a imagem deve ser por causa dos tons, por causa do branco, do negro, ou seja, porque, né? E aí, interessante, aí eu apliquei um modelo de detecção de objetos e esse é o resultado. Isso saiu do projeto que eu havia feito. Mira, este é um gato com 72% de probabilidade, esse é um perro, esse é um... mira, ele equivocou, se perdeu, pensou que era um dog. Interessante com barra cá. E esse aqui era um perro com 55%. Então, ele se equivocou cá. Pero na imagem estão todos muito juntos, pero um exemplo real, por exemplo. Não? Perfeito. Então, e em geral, eu consigo saber onde está localizado o objeto dentro da imagem. Ok? Pero o que vamos fazer hoje é fazer classificação de imagens. Por exemplo, mira, isso foi um projeto que uns alunos fizeram. Aqui se pode entrar acá, no primeiro curso que eu compartilhei na universidade no ano antepassado, uns alunos fizeram
treinaram exatamente esse kit acá, com imagens de incêndios em floresta, com imagens, e incêndio no incêndio, e aí quando era... E mira, utilizaram o Ed Impulse, me saiu o modelo, aí depois o que fizeram? Aí foram olhar, fizeram um código a partir de, se for incêndio, mandava acender o LED da placa. Pero isso foi... O Ed Impulse não faz isso, ele me entrega só o código básico, e aí tu tem que continuar a tua programação. Então, se havia incêndio, acendia o rojo e verde lá. Ali uma aplicação real que foi feita em Hackster acá, ganhou prêmio, que é poner algo muito parejo para detectar incêndio em floresta de verdade, usando drones. E funcionou bem. Não? E é interessante porque só vou conectar alguma coisa, ele se encontrou incêndio, então eu posso poder gastar muito pouca energia. E aí transmito um sinal pequeno em LoRaWAN, por exemplo, de mira, houve um incêndio. Então, esse tipo de coisa. E hoje em dia está sendo... Hoje, por exemplo, na Europa, todas as grandes torres de transmissão elétrica estão usando dispositivos pequenitos que, para detecção, por exemplo, de incêndios, ele vai mirando se tem incêndio ou por sonido, até por sonido, pela variação de sonido dos transformadores, se acontece alguma coisa, ou por aquecimento. Então, prepara um modelo com vários sensores e ele, por inteligência artificial, se detectou um problema, há um incêndio, ou a probabilidade que vai ocorrer um incêndio, eles soltam uma alarma para chamar um drone, por exemplo, para ver se é verdade ou não, etc. Se não é uma alarma falsa, um falso positivo, esse tipo de coisa. Não? Esse, por exemplo, é um projeto de imagem que foi feito também, eu não me acordo se isso está em inglês ou português, porque até ele fez uma apresentação ali na ICTP em inglês. Senão esse foi outro aluno. O que isso foi, ele tomou a câmera, é um outro dispositivo, não foi esse, ele utilizou um RISC-V, era um dispositivo barato, ele havia pago $30 por hardware com a câmera lá em Brasil, é um RISC-V, e João Vitor, o que ele hizo, ele foi em haciendas de café, da região onde está a universidade, e foi sacando fotos, falando com as pessoas. Então, mira, esse tipo de doença do café, é uma que dá, não sei, rusty, ferrugem em português, não sei como leva em espanhol. La roya. La roya? Roya. Roya. Roya de café. Ah, ok. E aí, vários tipos de tinha como 6 enfermidades. E aí, ele hizo 2 modelos. O primeiro modelo era a enfermidade A, a B, e tinha uma que era uma tal de brown spot, que podia ser mais outras 3. E aí ele passava uma segunda... Aqui vocês encontram em projeto também. Então, esse é um outro exemplo de utilização de imagem. Mira, isso é muito interessante. Hoje em dia, dispositivos muito chicos como esse acá estão sendo utilizados, inclusive é um artigo muito bom que habla de inspeção de package inspection, diretamente, ou seja, em geral, porque não são tão complexos, é importante fixar o dispositivo, não? E o que passa é, ele está mirando, ele foi treinado, mira, se tem as 2 píldoras, está bem, pero pode faltar uma ou está mala. Então, ou seja, o que vou fazer, aqui tenho 3 classes. Então, esa es más la tercera, porque como me están envolviendo dos medicamentos diferentes. Perdão? Ya que la pastilla gris, eso es grave. Sim, sim. Como que Anda a soplar. Sí, exacto. Anda a soplar, ya. Pero essa última tá equivocada, né? Essa não há pastilha, e essa é uma pastilha equivocada, que é perigoso, como ele está comentando, né? Mas, enfim. Incluso depois vou deixar para os... Perdão? Não sei. Eu acho que a forma é diferente. Né? Mira, incluso outro dia, há umas 2 semanas, eu estava vendo uma apresentação de Máximo Banzi, do CEO de Arduino, e ele estava mostrando uma imagem de uma fábrica no sul, não é sul de Itália ou
ou cerca de Ivrea, agora enfim, que eles estavam fazendo isso acá, para saber se a tapa estava selhada ou não estava selhada. Só que eles estavam usando o portenta. Ele mostrou já a linha de produção muito rápido e tudo. Então ele consegue separar por modelos. Exatamente o modelo que vamos ser acá. Tá certo? Então, agora, depois do almoço, o que vamos fazer? Nós vamos fazer o treinamento de um modelo, ou seja, todo o processo, certo? Só acordando que nós vamos usar com Edge Impulse, ok? Aí vocês vão decidir o que vocês vão fazer. Por exemplo, esse é um exemplo de projeto. Aqui está o projeto completo depois em Edge Impulse para quem quer ver. Isso eu já havia feito, até pensando naquele que já havia de medicina, com meus alunos da universidade, já havia feito um projeto com há medicina ou não há medicina. Então eu peguei exatamente esse dispositivo e pus acá e saquei. Não? Uma outra ideia, que aliás que vou fazer hoje acá para mais fácil, eu vou fazer mangue ou não mangue. Mangue ou não mangue. Por exemplo, vocês podem fazer o que quiserem. Então, depois do almoço, o que vamos fazer é começar com Edge Impulse, certo? Vocês vão entrar em Edge Impulse, vamos entrar todos juntos acá e vamos criar um projeto. Vamos capturar nosso dataset, vamos fazer limpeza de los dados, vamos fazer a parte de pré-processamento, um pequeno pré-processamento, e mais na parte boa que não é necessário fazer muito. Amanhã, com sonido, vai ser mais complexo, que tenho que fazer para transformar, na verdade, vou transformar sonido em imagem. Essa vai ser, e aí vamos aplicar uma classificação, ser classificador de imagens, porque é muito complexo fazer classificação de sonido. Imagina um sonido, né? É muito difícil. Mas esse é o, como se diz em Brasil, o pulo del gato. Vamos transformar em imagem e, na verdade, vamos classificar imagem. Por isso que estou começando com imagem hoje. E, por último, vamos fazer vibração, que, em termos de modelo, é o mais sencillo, pero a parte de pré-processamento é um pouco mais complicada, a parte de engenharia. Então, nós vamos partir do modelo mais complexo que é hoje, pero com pouca pré-processamento. Amanhã tem um modelo mediano de convolução, pero com um pouco mais de processamento, e o último projeto vai ser com um modelo muito sencillo, pero com mais pré-processamento, que é mais ou menos um balanço que vocês têm que saber para escolher, etc. Estamos bem? Tomamos, então, mira, 1 hora para almoço e em 60 minutos volvemos, ok? Muchas gracias. Muy bien, gracias. Gracias. Profe, nos vemos en 1 hora. Tá bem, pessoal? Todos estão tranquilos? Porque eu tenho que mirar acá, pero tá bien. Listo. Ok, gracias. Con ganas de arrancar ya. Todo bien, profe. Todo tranquilos, ahí arrancamos. Después de comer.